Você sabia que em Portugal 6 é 10? É isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco sobre a escala de notas aqui em Portugal e como é o sistema de avaliações nas universidades portuguesas. Então vem comigo. Para quem não me conhece, eu me chamo Rafaela, eu faço mestrado de Engenharia Zootécnica na UTAD em Portugal e aqui nesse canal eu compartilho um pouco da minha vida universitária, das minhas aventuras pelo mundo afora e um pouco do meu lifestyle. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para não perder nada, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Se você pensa em estudar em Portugal, entender o sistema de avaliação é muito importante para você não levar um susto logo no primeiro semestre. Então hoje eu vou te explicar exatamente como funciona tudo por aqui. Para começo de conversa, aqui em Portugal a escala de notas vai de 0 a 20, ao contrário do Brasil, que vai de 0 a 10 ou de 0 a 100. Geralmente no Brasil, a média, ou seja, a quantidade de pontos que você precisa para passar de ano, ou seja, para ser aprovado naquela matéria, é 6 ou 7. Mas aqui em Portugal, geralmente é 50%, ou seja, 50% de 20 é 10. Por isso a brincadeira de que 6 é 10. Ou seja, você precisa de no mínimo 10 pontos para conseguir ser aprovado numa matéria aqui em Portugal. Eu vou colocar aqui uma escala rápida para vocês acompanharem comigo. De 0 a 9 significa que o aluno está reprovado, ou seja, você vai ter que repetir essa matéria ou vai ter que ir para a época de exames fazer a famosa recuperação de pontos, que é mais ou menos o que a gente chama no Brasil. Não sei se tem em todo lugar que se chama assim, mas é uma maneira que a gente refaz uma prova de toda a disciplina para poder passar de ano. Mas bom, se você atinge uma nota maior que essa, ou seja, de 10 a 13, você está aprovado. Ou seja, tá ali, passou de ano, tá tranquilo. De 14 a 15 significa ali que você ganhou um bom, ou seja, passou ali com uma nota boa. 16 e 17 significa que você foi muito bem, ou seja, é uma nota já considerado praticamente um notão. Porque atingir acima de 17, gente, é muito difícil. E já é uma coisa que, tipo assim, os professores já estão tipo, ai, beleza, esse aluno sabe bem, sabe perfeito, tá ótimo, tá super aprovado. E por quê? Porque tirar acima de 18 é uma coisa difícil. Sério, eu acho que ninguém nunca na minha turma tirou acima de 18 em qualquer matéria. É uma coisa que, assim, eu nunca vi, gente. Nunca vi tirar acima de 18. 18 foi o top, assim. 20, então, esquece. 20 significa que você é o mais perfeito do mundo e que, tipo, você nem precisa estar no curso, sabe? Mas é muito difícil alguém tirar 20. O máximo que eu já ouvi falar, e nem foi na UTAD, foi no IPB, foi de uma menina que tirou 19 na tese. Então tem que estar, tipo assim, extremamente perfeito. É uma coisa muito difícil de ser atingida na maioria das universidades que tem aqui em Portugal. Mas bom, como é que faz então para tirar essas notas todas? Ou seja, como é que é o sistema de avaliação? Bom, a gente vai começar aqui com as avaliações contínuas, que são aquelas que comumente se chama aqui de frequências, ou seja, são testes ou provas frequências ou avaliações frequentes que tem ao longo do semestre. Basicamente, são as nossas provas comuns que a gente tinha durante o semestre no Brasil. Ou seja, o professor vai lá num dia, que pode ser um dia que tem a aula dele, pode ser fora da aula dele, ele marca lá uma prova que vai ser sobre a matéria X, sei lá, ele deu um mês de aulas e aí ele vai e faz uma prova. Aí ele deu mais um mês de aulas, ele vai e faz outra prova. Que aqui no caso é nem chamado de prova, é chamado de frequência, tá? Prova, vocês praticamente não vão escutar essa palavra por aqui. Geralmente é frequência. E tem aqueles professores que também fazem testes, que aí realmente teste é uma coisinha pequenininha, assim, um teste de uma folha, não é uma coisa tão complexa. Além disso, durante essa avaliação contínua, eles também podem fazer trabalhos, que geralmente é trabalho de grupo. Às vezes é apresentar um artigo, às vezes é desenvolver um projeto. Eu já tive um trabalho numa disciplina que era desenvolver uma instalação de uma exploração agrícola. Ou seja, desenvolver, sei lá, como se fosse uma fazenda, sabe? Como se fosse uma granja que a gente teve que desenvolver e essa foi a forma de avaliação dessa disciplina. Teve também um que a gente teve que visitar uma exploração, por exemplo, uma fazenda, e aí analisar como que era feito a produção animal naquela exploração. Então, são trabalhos, por exemplo, eu que sou da área da engenharia zootécnica e eu tenho essas coisas
talvez um pouco mais práticas, digamos assim, de planejar instalações, de visitar locais e descrever, analisar aquele local, mas também existem disciplinas, como eu disse, que a gente tem que fazer artigo científico, trabalho de cunho científico, eles dão um tema e aí a gente tem que desenvolver aquele tema com base científica. Então, varia muito. Às vezes, por exemplo, num curso de arquitetura, pensando aqui por alto, também tem que ter uma coisa de desenvolver instalação, alguma coisa assim. Então, esses trabalhos vão seguir mais a linha do curso em si, não só uma linha acadêmica, uma coisa mais prática de acordo com o curso. E claro, tem aqueles cursos que vão ter ali acesso a laboratórios, que vão ter aulas de laboratório, e o professor vai acabar pedindo ali relatórios das aulas de laboratório. Isso também pode acontecer, é bastante comum. E esses relatórios podem ser avaliados no final do semestre. Assim como podem ter aulas práticas, tipo essas de laboratório, que contam pontos. Teve uma disciplina que contou, não sei se foi assiduidade ou se foi tipo envolvimento, se você fazia participações na aula ou não. Então, assim, essa avaliação contínua, ela depende muito do professor e da disciplina. É uma coisa que geralmente é mais específica, sim. E a avaliação contínua, como eu tô dizendo aqui, é aula prática, laboratório, é uma coisa que não é que te deixa agarrado o semestre todo, mas tipo assim, para você fazer aquilo, para você estar ali sendo avaliado continuamente, você tem que estar indo continuamente nas aulas. Então, por exemplo, quem tem o Estatuto do Trabalhador Estudante ou quem costuma estourar ali as faltas, pode sair um pouco prejudicado nesse método de avaliação contínua. E aí vem a parte que é um pouco mais diferente do Brasil, que é a tal época de exames. Gente, essa época de exames, ela é uma coisa que me surpreendeu. Por quê? Quem já me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe que eu já fiz um intercâmbio em Bragança. Vou deixar o card do vídeo aqui em cima. E bom, no IPB em Bragança é diferente do que é aqui na UTAD e eu já vou explicar para vocês por que é diferente eu não sei. Enfim, que é de acordo com cada instituição. Mas como é diferente em cada instituição e é justamente nessa época de exames que é diferente. A época de exames é um período que tem no fim do semestre. Alguns desses períodos são precedentes de uma semana de pausa. Ou seja, tem o semestre com aulas todas bonitinhas. Aí, de repente, tem uma semana de pausa, uma semana de pausa, não é de férias, é como se fosse férias. Uma semana que a gente não tem aula, que a gente se prepara para a época de exames. E aí, depois dessa semana, a gente tem a época de exames normais, época normal de exames, e depois a gente tem a época de recurso de exames. Ou seja, são épocas diferentes. A época normal de exames geralmente tem duração de 2 semanas, e essas 2 semanas é prova dia sim, dia não, geralmente. Quem tem, por exemplo, 6 matérias, mais ou menos aí por semestre, é prova dia sim, dia não, durante 2 semanas, para você fazer esses exames. No que consistem esses exames? Eles podem ser obrigatórios ou complementares. Os que são obrigatórios, que é, por exemplo, o caso do IPB, é o seguinte: você tem a época de avaliação contínua, mas você só passa naquela matéria se você for ao exame, ou seja, é obrigatório que você vá à época de exames para conseguir a aprovação numa matéria. Já os exames complementares é o que funciona aqui na UTAD. Na UTAD a gente tem avaliação contínua durante todo o semestre. E se a gente não consegue passar nas avaliações contínuas, a gente vai para a época de exame normal, que é complementar. Ou seja, chumbei numa frequência durante o semestre, tirei menos que 10. Aí eu vou ter que ir a exame, complementar minha nota para conseguir passar no semestre, para conseguir ser aprovado naquela matéria naquele semestre. Entende? Então existem essas 2 modalidades. E aí, logo a seguir, passar essa época de exame normal, a gente vai para a época de recurso. A época de recurso, digamos que é mais pauleira, porque é um exame seguido do outro, tipo, tudo na mesma semana. Porque eles estão querendo ali acelerar o processo para encerrar o semestre e depois começar outro. Ou, no caso, se for no final de julho, para entrar de férias. Mas aí, no final de julho, tem outra coisa também. Mas a gente já vai chegar lá. Enfim, essa época de exames de recurso são exames que a gente faz de recuperação de pontos.
eu não sei se em todo lugar do Brasil chama-se recuperação de pontos, mas lá em Minas, no sul de Minas pelo menos, a gente chamava de época de recuperação de pontos. Ou seja, não consegui passar no exame obrigatório, nem no complementar, não consegui e tive que ir para recurso. Chumbei em tudo e tive que ir. Então, você vai a recurso e aí tenta passar naquela cadeira, naquela disciplina. Lembrando que nota mínima para passar 10. Ficou claro isso da época de exame normal? Que em algumas universidades é obrigatória, em outras é complementar? É a mesma época, tá, gente? Só que isso vai variar da universidade. Já a época de recurso é, digamos assim, comum a todas as universidades terem essa época de recurso, que serve aí como uma época no qual vão ser aplicadas provas para fazer a recuperação de pontos, ou seja, para que o aluno seja aprovado naquela cadeira. E existe a opção de que, não quero fazer avaliação contínua, quero só ir a exame. E, ou, por exemplo, às vezes a pessoa tem um estatuto de trabalhador estudante, não pode ir às aulas. Ou não pode ir à avaliação contínua que tem durante o semestre também. Aí, já que sabe que no começo do semestre já tem todas as datas, né? Aliás, no começo do ano letivo, se eu não me engano, já tem todas as datas de exame, tanto do exame normal quanto do exame de recurso. Então, a pessoa já se planeja para fazer a avaliação dela naquele período. Só que aí, por exemplo, no caso do trabalhador estudante que não vai para as aulas, a pessoa tem que estudar em casa, se virar para estudar em casa para ir na época de exame e ser aprovado na época de exame. Isso que eu tô falando de trabalhador estudante, gente, eu vou gravar um próximo vídeo por aí explicando o que significa esse trabalhador estudante. Mas é um exemplo que eu tô dando. Há pessoas que, por exemplo, podem ir em todas as aulas, mas, sei lá, tá muito bitolado a cabeça, ou então tem várias frequências para serem feitas durante o semestre e fala assim, vou focar nessa matéria aqui e vou deixar essa daqui para exame, porque eu me sinto melhor, porque eu acho que eu focando para passar nessa agora, eu consigo tirar uma boa nota e depois eu foco para passar em exame e consigo tirar uma boa nota. Então, tem gente que prefere fazer isso. Cabe ao aluno decidir o que é melhor para ele, fazer tudo em exame ou fazer tudo em avaliação contínua ou dividir. Algumas fazem avaliação contínua, outras fazem exame. Então, assim, depende do aluno e depende, claro, do professor também, né? Porque tem professor que exige que a pessoa tenha presença nas aulas. Tem professor que, não liga, sabe? Então, depende muito do professor também. E, bom, além de tudo isso, tem a época especial, que é aquela época no finalzinho de julho, no final ali do primeiro ano ou do segundo ano, no final do ano acadêmico, que é geralmente ali pela segunda semana de julho, que existe a época especial. O que é essa tal época especial? É quando a pessoa já está para formar, por exemplo, a pessoa está no último ano e ela reprovou a mesma disciplina todos os anos, ela não conseguiu passar. Mas na época especial, ela pode fazer um exame e se ela for aprovada, beleza, formou e tchau. É a época dos finalistas. Há também quem tem o Estatuto do Trabalhador Estudante, que pode fazer o exame, mesmo não sendo finalista, pode fazer o exame em julho junto com os finalistas para passar aquela disciplina que ele está devendo. Então, é como se tivesse ali uma terceira chance de ser aprovado numa disciplina. Terceira chance para quem não tem o exame como obrigatório. Igual eu falei, lá no IPB o exame normal é obrigatório. Já que na UTAD a época de exame normal é complementar. Então a gente tem a época de exame complementar uma chance, a época de exame recurso segunda chance e a época finalista, ou para quem é trabalhador estudante, a época de finalistas em julho para ser aprovado numa disciplina. Ou seja, temos 3 chances ali para ser aprovado numa cadeira. Ou seja, facilita para quem é estudante. E eles levam as notas aqui muito a sério, gente. É uma coisa que, assim, para eles é uma coisa, top master. Não é que eles ficam bitolados, mas o negócio é que as notas aqui são... Eles dão valor às notas. É engraçado falar isso, mas eles valorizam muito essa coisa de ter nota alta. Por quê? Geralmente quem tem as notas mais altas podem escolher os orientadores primeiro. Ou, às vezes, tem preferência, por exemplo, se tem um orientador que é disputado. E aí ele vai escolher, obviamente, quem tem as notas mais altas. Acontece isso
As notas também são necessárias para candidaturas de mestrado e de doutorado. Então, é uma coisa que, tipo assim, eles valorizam mesmo. Tipo, eles querem tirar notas altas para conseguirem passar nas coisas. Também bolsa, tem bolsa que avalia a questão de nota. E também concursos públicos. Então, assim, eles valorizam mesmo as notas. Por isso, sabe o que acontece? Em algumas universidades podem ser feitas melhorias de nota. Ou seja, você paga ali uma quantia de dinheiro para que você possa ir ao exame e conseguir melhorar sua nota. Por exemplo, você tirou 10 numa matéria, mas esse 10 vai puxar a sua média final para baixo. Ou seja, a média final, você soma todas as suas notas de todas as suas disciplinas, divide pela quantidade de disciplinas e dá uma média lá. Só que aí, por exemplo, imagina que você tirou 15 em todas as outras matérias, e aí teve uma matéria que você tirou 10. Esse 10 vai abaixar sua média final. Mas aí você pode pagar para fazer melhoria de nota. Geralmente é pago, tá? Pelo menos aqui na UTAD é. Antigamente dizem que não era. Isso varia muito de universidade para universidade. E aí você pode fazer um exame durante a época de exame normal, ou durante a época de exame recurso, ou durante a época de exame de finalista. E aí você consegue fazer a melhoria daquela nota. E aí a sua média final vai subir. E eu falei aquilo sobre fazer o cálculo da média, mas eu esqueci de falar de um detalhe. O cálculo da média final do curso depende também dos STS das matérias. O que são STS? São aqueles... É como se fosse o peso de uma matéria. Sabe aquela matéria que você tem só uma vez por semana? Então, aquela matéria que geralmente só tem uma aula uma vez por semana, geralmente ela vale uns 3 ECTS. Pelo menos no meu caso é assim. Mas vocês podem ver ali, quando vocês consultam um horário, alguma coisa assim, que essas matérias que geralmente só tem uma aula uma vez na semana, elas têm ECTS mais baixos do que, por exemplo, aulas que vocês têm, sei lá, 2 vezes na semana, 3 aulas por dia, ou 2 aulas, ou 4 aulas por dia. Essas matérias têm um ECTS maiores, e isso também interfere no peso ali da sua média final. Ou seja, matérias que você tem ECTS. Tô falando assim para vocês me compreenderem bem. Matérias que você tem um STS maior, elas têm um peso maior na sua média final do que as matérias que têm STS menores, que elas têm ali um peso menor na sua média final ali do curso. Eu espero que tenha sido claro. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você pretende estudar em Portugal, já salva esse vídeo para consultar depois, para evitar o estresse e a ansiedade quando o semestre começar, ou quando o semestre estiver prestes a começar para você. Se você quiser mais dicas sobre estudar em Portugal, já entra no nosso canal do Instagram. O meu Instagram é Rafaela Dominguete, e lá a gente tem um canal onde eu dou algumas dicas aqui sobre o mundo universitário em geral, principalmente sobre o mestrado. E se você pretende também aí se candidatar para o mestrado e tá com alguma dúvida, com alguma insegurança, eu tenho disponível o meu e-mail aqui, onde você pode entrar em contato sobre as minhas consultorias e mentorias, no qual eu te ajudo em todo esse processo de candidatura para você estudar aqui em Portugal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e não se esquece de se inscrever no canal. E aproveita e me conta aqui embaixo qual curso e quando você pretende vir estudar aqui em Portugal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.